Olá, Medcoppers! Boa noite! Segundo dia da Semana HIT, aula muito especial para vocês, Dr. Alex falando um pouquinho de imunologia, que nós trouxemos aqui para vocês terem um pouco de noção das questões bizarras que aparecem por aí e entenderem como o nosso curso foi feito com uma proposta avançada. Então, bora aí discutir imunologia. Saudações, Medcoppers, bem-vindo novamente, vocês todos, na verdade, sejam bem-vindos, né? Meu nome é Alex, a gente já se conhece de outros carnavais aí, espero que seja o último carnaval, que todo mundo seja aprovado aí, a gente nem se encontre mais. Mas hoje, brincadeiras à parte, a gente vai conversar de um tema super importante, que são temas avançados em imunologia nesse HIT, falando de algumas questões. E aí, qual vai ser o padrão? O padrão de sempre. Vamos ler as questões, dar uma pausinha para eu parar de falar igual uma gralha, né? E aí você vai tentar responder essa questão e a gente vai tentar fazer uma revisão rápida desse assunto para tentar absorver o máximo de coisas possíveis, tá bom? Então aqui vai ser uma miscelânea de temas imunológicos. A gente já conversou em algum momento de temas alérgicos e fez questões alérgicas. Vamos conversar agora então uma questão excelente, uma questão dificílima que caiu no Albert Einstein. Dá uma lidinha nessa questão. Muito bem, então olha só que interessante. Em várias afecções clínicas a gente tem que usar imunoglobulina, é isso que ele te afirma, né? E que é benéfica para o paciente. Mas um percentual pequeno tem alguns eventos colaterais, alguns efeitos, na verdade, colaterais graves. E aí eles são relatados abaixo. Qual que é o mais improvável que pode acontecer? E aí vamos fazer uma revisãozinha rápida de quem recebe imunoglobulina dos meus casos, que são os pacientes com imunodeficiência. Então, pacientes com imunodeficiência primária, com indicação de imunoglobulina, quem é essa galera aí? Bom, nós temos um perfil de paciente que é um pouquinho diferente dos pacientes, por exemplo, reumatológicos. Aqui eu falo de pacientes, por exemplo, que nasceram com quadros genéticos com mutações com heranças monogênicas, que por algum motivo, nas vias imunológicas, não produzem ou célula ou anticorpo, certo? E aí nós temos alguns pacientes que não produzem nenhum anticorpo, são pacientes muito graves. E estes pacientes têm indicação precisa e de início imediato de imunoglobulina. E eu chamo a atenção para dois carinhas que podem aparecer na prova. O primeiro é a gama-globulinemia ligada ao X, tá bom? Então são pacientes masculinos, né, ligados ao X, eles recebem, né, um X, mas esse X é o único, é a hemizigose, que não produzem imunoglobulina. O cara não tem IgA, não tem IgG, não tem IgM, não tem IgE. Extremamente grave e, se não reposto, o paciente faz infecção e faz infecções graves por encapsulados com sepse. Uma outra doença que aparece bastante nas provas de adulto, né, de clínicos aí como nós, é a imunodeficiência comum variável, que é a segunda aqui. Estes pacientes têm indicação imediata de iniciar imunoglobulina também, é uma indicação precisa. E aí temos outras síndromes que eu não vou entrar muito nesse mérito, porque elas são muito mais vistas na própria pediatria. Eu tenho outros grupos de doenças que são doenças que dependem muito mais da confirmação diagnóstica e se esse paciente tem uma gravidade do quadro clínico, é um paciente que tem, né, mais infecções ou menos infecções, como deficiências de classe de IgG. Ou melhor, de subclasse. Por quê? O IgG, quando eu converso, o IgG do paciente deu tanto, o IgG é para Epstein-Barr. O IgG é uma família de 4 subclasses. IgG 1, 2, 3 e 4. Cada um desses com uma função diferente, cada um desses em uma quantidade diferente. E se o paciente tem uma queda dos níveis de IgGs, né, 1, 2, 3 ou 4, esse paciente pode ter clínica. Principalmente quando eu falo de IgG1 e IgG2. E aí o paciente faz quadro de imunodeficiência com infecções de repetição sinopulmonares. E aí esses pacientes, quando são pacientes mais graves, eles dependem de imunoglobulina também. E possível, ou seja, alguns pacientes que talvez possam se beneficiar e que a gente eventualmente faz, a depender do status clínico daquele paciente, são doenças como hipogama transitória da infância, síndrome de
telectasia, telangiectasia, síndrome de Perigé, que são quadros que vocês não costumam ver na prática de vocês e que não costumam aparecer em prova para quem presta R3 de clínica médica. Então não surte, fique tranquilo, isso é para que vocês tenham e que vocês passem o olho para saber que existe, belezinha? Então, tranquilidade. Mas a gente também vê pacientes com hipogama secundária. Esses pacientes podem ter uma hipogama secundária associada a uma doença, ou esses pacientes podem ter uma hipogama secundária associada ao uso de algum tratamento, de alguma medicação, tá bom? E, por exemplo, associados à doença, a gente vai pensar em doenças de células B. E aí eu vou falar de quem? Vou falar, por exemplo, de mieloma múltiplo, de linfoma Hodgkin não Hodgkin, de leucemia linfocítica crônica e por aí vai. Eu posso falar de doenças em que o paciente perde muita proteína, como, por exemplo, a síndrome nefrótica, ou o paciente que tem uma enteropatia perdedora de proteína, ou mesmo grande queimado. Então, são pacientes que apresentam uma hipogama por conta de uma outra doença, então uma hipogama secundária, tá? A gente tem pacientes aí também que podem ter doenças infecciosas e apresentam, por exemplo, na criança o HIV, que tem hipogama, e aí teria indicação de fazer gama nessas crianças. Pacientes com infecções congênitas, citomegalovírus, Epstein-Barr, tox e por aí vai, tá bom? Então, relacionadas a doenças. E aí aqui embaixo eu tenho as imunodeficiências secundárias, as hipogamas secundárias associadas a medicamento, e aí o céu é o limite. E o que mais aparece em prova geralmente são imunossupressores como o corticoide e os anticonvulsivantes. Mas a gente tem que lembrar de outros, como o rituximab, que é um imunobiológico, que é um anti-CD20, que é justamente inibidor de uma célula B que produz anticorpo. Então, obviamente, que esse paciente no pós-rituximab vai ter os níveis de anticorpos baixando, podendo ou não normalizar depois. Então, são pacientes que, eventualmente, dependem de imunoglobulina também, tá bom? Cuidado, porque apesar de ser raro, vai que alguém sem coração peludo, resolve perguntar para vocês que outros medicamentos podem fazer hipogama secundária. E eu trouxe aqui para vocês coisas estranhas e diferentonas, tipo um captopril da vida fazendo hipogama globulinemia. Então só vale a pena saber que isso aqui pode aparecer em alguma prova ou a própria clorpromazina. Só guarde isso aí em algum lugarzinho se tiver um espacinho, tá bom? E quando eu reponho imunoglobulina, o que é que eu preciso lembrar? Que eu tenho eventos adversos comuns, que você vê em qualquer infusão quase, eventos adversos que são mais raros e alguns que são raríssimos. E aí, quais são os mais comuns? Os mais simples de se pensar. Cefaleia, calafrio, o paciente pode ter um pouco de dispneia ou pressão torácica, isso não contraindica a imunoglobulina, tá? O paciente pode se queixar de lombalgia, não é infrequente, inclusive. Alguns fazem febre, alguns têm hipotensão ou até hipertensão. Os pacientes podem ter náusea, vômito, prurido, urticária, podem fazer rachas, até sintomas flu-like também. O manejo depende de cada sintoma e da avaliação, se aquele paciente faz aquilo com frequência ou não, se é uma reação alérgica ou não, tá bom? Mas esses são os mais comumente vistos e que a gente vê na prática clínica e com certa frequência. Quando são sintomas mais álgicos, você pode interromper a infusão, medica este paciente e volta com a infusão normalmente. Alguns eventos adversos, principalmente a cefaleia, é muito associada com status de desidratação do paciente. Então, se o paciente está desidratado, ele apresenta muito mais cefaleia. A gente até orienta o paciente, tem imunoglobulina para fazer amanhã? Toma bastante água no pré, no durante e no pós para evitar esse sintoma. E, no geral, isso acaba acontecendo, tá bom? Quando eu falo de eventos raros e raríssimos, veja que a concepção artística de cores ajuda vocês a lembrarem. Eventos raros, os pacientes podem fazer meningite asséptica. Eu vi um caso só, é muito raro. O paciente pode fazer insuficiência renal com necrose tubular aguda. O paciente pode ter trombose cerebral ou outros eventos vasculares, como TVP, IAM, TEP e até PRES, que é pouquíssimo comum. Tá bom? Mais raro ainda, aqui do outro lado em verde, a gente tem anafilaxias que podem acontecer, arritmia, coagulação intravascular disseminada, hemólise, crioglobulinemia, alopécia, uveíte, hepatite não infecciosa e até neutropenia. Então, são vários eventos que podem acontecer, alguns bem imunológicos, como a própria hemólise, ela pode ser uma anemia hemolítica, quase que autoimune pela associação dos anticorpos ali, a própria uveíte, então vale a pena lembrar que algumas coisas podem acontecer.
E também é importante lembrar de uma outra coisa. Existem fatores que estão associados a estas recorrências, porque elas existem e podem acontecer em casos mais específicos. Exemplo, infecções ativas. Os pacientes que estão em infecção ativa, no geral, a gente não costuma, veja que não costuma repor imunoglobulina. Eu estou falando aqui do meu paciente que é o paciente imunológico com imunodeficiência comum variável. Quando ele está durante um quadro infeccioso importante, eu trato a infecção e eu dou imunoglobulina, mas não é proscrito, não é contraindicado. Às vezes não tem como não fazer. E aí eu dou. Paciente com febre sem foco aparente, eu evito, tá? E o desidratado que eu comentei com vocês. Pacientes com obesidade é um paciente que pode apresentar mais chance de eventos adversos. E pacientes cardiopatas, mais idosos, pacientes que usam medicação nefrotóxica, pacientes que têm estado de hipercoagulabilidade, porque eu aumento muito mais a viscosidade sanguínea e esses pacientes fazem mais trombose. Pacientes nas primeiras infusões podem apresentar mais eventos adversos, isso não é infrequente. Intervalo grande entre as infusões, no geral os nossos pacientes da imunologia, eles fazem a cada 28, 30 dias a reposição, dependendo da doença, tá bom? Quando esse paciente espaça muito, 45, 60, pode ser que ele tenha uma maior chance de evento adverso na nova infusão. Quando troca a marca ou o lote dela também pode acontecer, afinal de contas, imunoglobulina é basicamente sangues doados e filtrados milhões de vezes para que eu purifique e tenha só o anticorpo, principalmente o IgG, que é quem vai fazer o papel imunológico no paciente, tá bom? Status de osmolaridade também podem aumentar a chance de eventos adversos. Imunoglobulinas com muitos conservantes, como sais e açúcares também, tá? Principalmente eventos nefrotóxicos para os pacientes, tá? Doses altas, então aqueles pulsos de imunoglobulina podem propiciar uma maior probabilidade, digamos assim, de eventos adversos, tá? E altas velocidades de infusão, principalmente no comecinho aí. Então a gente começa a correr para o paciente de uma forma lenta e vai aumentando a velocidade de acordo com a tolerância desse paciente. Belezinha? Vamos voltar para aquela questão? Então olha só, em várias afecções clínicas a gente dá imunoglobulina porque ela é benéfica, né? Qual que é a menos improvável? A gente falou de trombose venosa profunda? Falou, pode acontecer. Lembra de um status maior de viscosidade sanguínea e hipercoagulabilidade. Lesão renal pode fazer? Com certeza pode fazer. Necrose tubular aguda, inclusive. Hemólise grave pode fazer? Com certeza pode fazer, por um fenômeno bem imunológico, inclusive. E infarto agudo do miocárdio pelos mesmos mecanismos associados à trombose, lá que eu já citei para vocês. Portanto, o mais improvável que aconteça é uma hemorragia subaracnoide. Tá bom? Questão super difícil, meio decoreba, mas esses eventos hemorrágicos, principalmente subaracnoidiano, eles não acontecem, pelo menos não deveriam, com a reposição da imunoglobulina. Mas trombose, leutrombose, já pula, porque com certeza pode acontecer. Ou marca se for essa a pergunta. Belezinha? É uma questão bem específica, só porque apareceu isso em algum momento e eu prefiro falar e ficar em paz, tá? Próxima questão super, super boa. Caiu na medicina, Faculdade de Medicina da ABC, então uma mulher aí de 56 anos de idade lúpica, que usa hidroxicloroquina e micofenolato, e foi para o PS com estridor respiratório apenas, né? Que começou hoje com um edema não pruriginoso em face, iniciado há 1 dia, e teve extração dentária há 3 dias, sem outras alterações no exame dela, além da própria dispneia, ou taquipneia, na verdade, do estridor. E aí ele pergunta para você: como trato esta paciente? Então é uma questão muito, muito boa. A gente já volta para falar dela. Mais uma questão importante, dá uma lidinha aí. Bom, a paciente tem 50 anos, é hipertensa, recente, na verdade, está tratando com algumas medicações de controle, 3, na verdade, aí 3 medicações, e ela está com edema de lábio e língua há algumas horas, com estridor e cianose de extremidades e sonolência, ou seja, a mulher está hipoxêmica grave, né? E aí ele pergunta, na verdade, qual é o tratamento e quem que é o responsável provável por esse quadro dela aí. Próxima questão. Caiu na Unicamp, uma questão muito boa e já te traz já ali um diagnóstico, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, uma questão até mais fácil, inclusive, mas dá uma lidinha. Muito bem, amados. Quando a gente fala de angioedema, a gente tem que lembrar
do angedema de acordo com o mediador inflamatório. Angedema é o termo genérico que eu vou utilizar para extravasamento, né, de líquidos dependendo da minha permeabilidade endotelial. E aí, dentro deste tecido, eu tenho este edema sendo formado, tá? Principalmente em partes moles, partes frouxas, então em regiões, né, peripalpebral, em regiões de lábio, mesmo em região de genital, tá bom? Só que isso pode acontecer por causas diferentes e, portanto, o tratamento vai ser diferente. Quando eu falo, então, de angedema por histamina, eu tenho alguns sinais que me fazem pensar nela. E aí eu preciso lembrar que, no geral, os pacientes que têm angedema estaminérgico, eles têm coceira, eles ficam vermelhos, eles têm urticária eventualmente. Não é que está sempre presente, mas ela está presente, e quando está presente eu já tenho que pensar na histamina acontecendo. O paciente pode ter tosse, o paciente tem broncoespasmo. Lembra que eu falei que o broncoespasmo, né, em algum momento atrás a gente conversou e falou que o broncoespasmo acontece pela ação direta no brônquio, fazendo com que o brônquio abre e fecha, por ligação em receptores, tá bom? É diferente, não é uma coisa muito física, é uma coisa muito mais química ou imunologicamente mediada, digamos assim. Quando eu tenho histamina no intestino, eu tenho diarreia, então eu tenho liberação, né? Eu tenho o paciente apresentando quadro gastrointestinal. E o mais importante, óbvio, o paciente responde ao antihistamínico. Então, o angedema estaminérgico é o cara que tem urtica, que se dá antialérgico e resolve. Simples assim. Só que eu tenho do outro lado um outro tipo de angedema que é um pouco mais complexo, que é o angedema bradicinérgico, ou bradicinérgico, né? A gente encontra as duas formas escritas por aí. Qual que é a diferença? E isso é importantíssimo para vocês. A gente tem que entender que existe uma duração prolongada, muito maior no paciente com bradicinina, tá? Né, que acontece por bradicinina. No geral, o paciente não tem coceira, o paciente tem dor, porque distende o tecido e é um tecido que fica doloroso quando aperta, tá? O paciente não tem urticária. Porque se tiver urticária, eu vou pensar muito mais no estaminérgico. E aí esse paciente é o paciente típico que vai para o PS e você dá antihistamínico, você dá corticoide, você dá adrenalina e ele não melhora de jeito nenhum. Então é um paciente muito mais difícil de tratamento, é um paciente muito mais complexo. Mas independente da causa, o que acaba acontecendo é isso, é um aumento na permeabilidade vascular, gerando esse baita deste angedema, tá bom? Então isso é super, super mega importante, porque o angedema pode acontecer de formas diferentes. E por falar em formas diferentes, eu preciso falar para vocês de angedema por bradicinina. Por quê, Alex? Porque, na verdade, quando eu falo de angedema por bradicinina, eu falo muito de uma doença específica, que é uma doença que voltou a aparecer em prova, felizmente, porque tinha sumido das provas por alguns anos, e que agora ela voltou a ser cobrada, que é o angedema hereditário aqui em cima, tá? E aí a gente já conversa um pouquinho sobre ele, mas a gente tem que lembrar que os angedemas por excesso de bradicinina, e eu coloquei aqui sem urtica para vocês, para lembrar, porque se você achar urtica na questão, deixa isso aqui de lado, pelo menos inicialmente, tá bom? Por que é importante? Porque o angedema por bradicinina ele pode acontecer de uma forma genética hereditária ou de uma forma adquirida. E quando eu falo de uma forma adquirida, eu tenho dois polos que eu preciso investigar para esse paciente, tá bom? Então aqui embaixo, ó, o paciente pode fazer um quadro adquirido por fármaco ou fazer uma deficiência do inibidor de C1 esterase. Alex, eu nunca entendi que raio que é esse inibidor de C1. Eu explico para você. Na imunidade inata, que é a nossa imunidade primária, que é quem faz o primeiro combate de tudo que vai entrar, nós temos células, como o neutrófilo, que vai lá, é uma das primeiras células que chega para bater em quem está ali, e nós temos proteínas muito importantes, que também ajudam nesse sentido. E algumas proteínas são muito importantes, elas fazem parte do que a gente chama de sistema complemento. Tá? O sistema complemento, eu brinco que é um megazord. Eles são várias proteínas que vão se montando e uma ativa a outra, que ativa a outra, até que elas formam o que a gente chama de MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Este MAC, ele forma um poro, um buraco, tá? Na membrana daquilo que ele está querendo atacar, tipo a bactéria. E quando eu faço esse buraco, eu tenho uma destruição, né, da célula, do epitélio, uma ruptura, uma lise e uma morte celular. Então, o sistema complemento ele é extremamente importante nos processos inflamatórios infecciosos. Só que o sistema complemento ele é tão potente e ele é tão hiperativado, e uma coisa ativa a outra, que ativa a outra, que ele precisa ter reguladores negativos, tá?
E os reguladores negativos, eles servem para falar, calma, complemento, sossega, já deu, já resolveu o problema. Porque se eles não existissem, o complemento persistiria atacando até o que é nosso. O que acontece? Um dos famosos inibidores do sistema complemento é o inibidor de C1 esterase. O inibidor de C1 esterase impede que o sistema complemento inicie a atuação e comece a fazer a sua destruição, digamos assim, até formar o megazord que eu comentei. Então, o inibidor de C1 esterase, ele nada mais é do que uma proteína que a gente chama de suicida, que vai no complemento, tira todo mundo que está ligado e é destruída. E todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Os pacientes com angioedema hereditário ou os pacientes que têm um angioedema adquirido com deficiência nesse inibidor de C1 não tem ou nada, ou tem uma proteína defeituosa ou uma quantidade muito pequenininha. Nos pacientes com angioedema adquirido, secundário a essa deficiência, quais são as doenças associadas que eu tenho que pesquisar? Pacientes com linfoproliferação ou doenças autoimunes. É como se esses pacientes produzissem um anticorpo contra o inibidor de C1 esterase que está ali. E aí ele é destruído, e eu não tenho esse regulador negativo do complemento. Então, pacientes lúpicos nas questões podem surgir, como a questão que a gente já leu, falando que ela de repente teve um angioedema e ele não responde ao antialérgico. Então essa paciente tem um angioedema adquirido bradicinérgico, certo? E quando eu falo de medicações, fármacos no geral, eu preciso pensar em 4 medicações importantes. Por que tem que lembrar delas? Porque se o paciente já tiver angioedema prévio também, como hereditário, e usar essas medicações, ele pode ter crise. Então, inibidores da ECA, tá bom? Os prios da vida, tá? Os bloqueadores do receptor 2 da angiotensina, então os BRAS, losartana, por exemplo, a gente não entende muito bem por que isso acontece, mas a gente sabe, isso está em literatura, que a gente prefere tirar dos pacientes com angioedema esse tipo de medicação, tá bom? E que ele poderia teoricamente causar. As gliptinas, bastante utilizadas pela endocrinologia, poderiam também causar. E, por fim, os inibidores na neprilisina, que agora a cardio vem utilizando bastante. Então, vale a pena lembrar dessas medicações aqui como causadoras do angioedema adquirido. Então, é uma questão que vai aparecer para você, um paciente que utilizou essas medicações e foi para o PS com a língua grande e que não melhora com antialérgico no geral. E aí ele te pergunta qual é a causa, tá bom? Aí agora eu volto e falo aqui em cima dos angioedemas hereditários. O angioedema hereditário, ele pode acontecer por deficiência no inibidor de C1, realmente, tá bom? Só que essa deficiência pode ser quantitativa, ou seja, tem muito pouquinho, ou qualitativa. Então a gente pode ter um déficit quantitativo e funcional. Por quê? Porque eu não tenho quantidade suficiente, portanto não vai funcionar. Ou eu posso ter um déficit só funcional. Eu até tenho uma quantidade boa, mas algumas mutações específicas, tipo no exon 8 desse gene SERPING1, faz com que o paciente produza uma proteína defeituosa, capenga, e aí o paciente não consegue inibir a via do complemento, tá bom? Isso é o que a gente sempre falou para vocês para a prova. Só que agora a gente tem outra coisa também. A gente pode ter o angioedema hereditário aqui, ó, voltando aqui, com o inibidor de C1 normal, que é o que a gente chama, né, angioedema hereditário com inibidor de C1 esterase normal. Ou seja, não basta, na verdade, uma coisa para ser estudada, tem outras coisas ali. Nós temos outras mutações, tá, que são extremamente importantes, como a mutação no fator 12, por exemplo, da cascata de coagulação, que pode aumentar a disponibilidade da bradicinina. E a bradicinina ligando-se ao receptor, ela acaba fazendo o quê? Aumentando a permeabilidade e o paciente tem as crises. Então nós temos hoje outras mutações responsáveis pelo angioedema hereditário, sem necessariamente ter uma alteração do inibidor de C1 esterase. Eu estou te falando isso porque pode ser que alguém apareça com questão dizendo: ah, o paciente pode ter angioedema hereditário com inibidor de C1 normal, inibidor de C1 esterase normal, é verdade? É verdade. Pode acontecer, confia em mim, tá bom? E a gente tem visto bastante casos assim hoje. Então, só para descargo de consciência, se aparecer em alguma prova, você já sabe que angioedema hereditário pode acontecer ou por deficiência no inibidor de C1 esterase ou por outras mutações que mantêm o inibidor de C1 esterase normal, tá bom? Como é que eu trato esses pacientes, então? Bom, a gente tem várias formas de tratar. A gente tem como estratégia tratar esse paciente em crise ou
a curto prazo, tipo, vou fazer um procedimento, por exemplo, cirúrgico, odontológico, etc. Ou a gente pode tratar esse paciente profilaticamente a longo prazo, evitando que ele tenha crise. Todo paciente com angioedema hereditário precisa ser tratado a longo prazo, porque esse paciente pode ter crises e você consegue melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, quando eu falo de adultos, idosos, por exemplo, eu vou falar de medicações que vão ou dar para o paciente o que ele não produz, exemplo, o inibidor de C1, ou impedir a formação da braticinina, como o lanadelumab. O lanadelumab ele é um bloqueador da calicreína plasmática, e a calicreína é uma das responsáveis por formação lá no final da braticinina. E a braticinina não vai estar disponível, não se liga ao receptor e, portanto, não acontece o angioedema, tá bom? Quando eu falo de segunda opção de tratamento para adultos, idosos, etc., eu falo de andrógenos atenuados. Oxandrolona, estanozolol, danazol, no geral a gente faz assim, dá danazol para o paciente, quando não tem, dá oxandrolona, e em último caso, o estanozolol, tá bom? Problemas, crianças não podem receber, mulheres podem virilizar, então não é muito bom, mas infelizmente por disponibilidade a gente acaba utilizando eles aí. E esses pacientes têm critério de monitorização hepática ao longo do seu tratamento, com ultrassom, pelo menos inicialmente um ultrassom de fígado, alfa-fetoproteína e um hepatograma, na verdade, desse paciente, tá bom? Quando eu estou com um paciente em crise, se eu não tenho icatibanto, que é um bloqueador do receptor da braticinina, ele entra bem no meio aqui onde a braticinina ia se ligar, eu preciso dar plasma para esse paciente, porque o plasma fresco congelado fornece para o paciente inibidor de C1 que ele não produz, que ele não tem, tá? E aí o paciente tem um controle daquela crise, pelo menos para aquele momento. Então, quando o paciente vai para o PS procurar você com um quadro de angioedema hereditário, inchaço que não responde a antistamínico, a adrenalina, corticoide, porque é isso que acontece, eles não respondem a isso, se você tiver naquele hospital plasma fresco, se na tua questão estiver escrito plasma fresco, pode ser que seja que você tenha que dar para esse paciente, mesmo sendo plasma e tendo outras proteínas ali. O paciente vai ter risco de reação anafilática, por exemplo? Pode acontecer? Pode acontecer. Tá bom? Mas a gente acaba utilizando para esses pacientes porque é uma forma de tirar da crise. Em alguns casos, a gente até utiliza o transamin, o ácido tranexâmico também, endovenoso para as crises, que eu não coloquei aqui. Mas alguns pacientes usam ele como uma segunda opção, principalmente quando eu falo de crianças e adolescentes, tá? E aí, a gente sabe que a resposta é muito, muito ruim, mas é o que tem para hoje, tá bom? Ah, o que é bom para saber para a prova, Alex? Bom, para a prova, o que eles podem perguntar para vocês é crise. Então, crise foca aqui, ó, comigo. Crise de adultos ou idosos, icatibanto principalmente, bloqueador do receptor da braticinina. Não tem icatibanto, plasma fresco congelado. Por quê? Porque esse de cima aqui, que é o inibidor de C1 derivado de plasma, você não vai conseguir, dificilmente você vai conseguir, e no geral nas provas isso nem costuma aparecer, tá bom? Primeira linha então é icatibanto, você faz subcutâneo, é uma administração única, e aí avalia esse paciente, ele umas 3 horas já respondeu, já tem regressão do edema, é muito, muito legal, tá bom? Ou o plasma, tá bom? Bom, gente, vamos voltar então. Aquela paciente lúpica, teve uma história de tratamento dentário há poucos dias após, tá? E aí ela evoluiu com um quadro de edema de face não pruriginoso. E aí eles te perguntam o que fazer com essa paciente, porque ela é uma paciente que não tem prurido, tem edema de face, né, lábio, tem uma doença autoimune. O que está acontecendo com essa paciente, provavelmente? Bom, muito provavelmente é uma paciente que tem um angioedema bradicinérgico adquirido secundário a uma doença autoimune, que é o lúpus, certo? E teve como desencadeante, talvez, o trauma local, né? Porque os pacientes com angioedema hereditário, sabidamente, têm desencadeantes importantes, e um deles é o trauma, além do próprio estresse em si. Então, nesta paciente, por exemplo, não adianta dar antistamínico, corticoide, predsim, que não vai responder. Então eu vou dar loratadina para ela? Não. Vou dar furosemida para desinchar? Pelo amor de Deus, não. Eu vou dar pred para ela? Também não vai responder, assim como a loratadina, tá? E é óbvio que a furosemida também. Eu vou dar para essa paciente plasma fresco congelado, é uma paciente grave, eu preciso tirar a paciente da crise. Por que é grave, Alex? Porque tem acometimento de face, tá?
toda prova, questão de prova que aparecer para vocês com angioedema bradicinérgico, com acometimento facial, esse paciente tem que ser tratado. Precisa fazer alguma coisa. Seja plasma fresco, seja icatibante, e às vezes até intubação orotraqueal para garantir via aérea desse paciente, ou crico, enfim. Tá bom? Então, cuidado, porque quando geralmente é tratamento de mãos, crises que são em outros locais, genital, no geral, a gente pode até esperar um pouco para tratar. Mas face e dor abdominal também, importante por edema de alça, tem que tratar. Tudo bem? Próxima questão, então, vamos lá voltar. Então, a paciente tinha hipertensão, lembra que eu comentei, 3 medicações de controle e foi lá super grave para o PS. Estridor, cianose, né, de extremidade, sonolência. O que eu preciso fazer com essa mulher e o que causou? Bom, é um angioedema por IECA? Parece que sim, certo? Eu dou adrenalina com corticoide? Não vai responder, tá bom? Angioedema por, né, bloqueador receptor de angiotensina, ok. Crico? É mais difícil ser um BRA do que um inibidor da ECA. Tá bom? Então não seria uma boa marcar essa aqui. Tem algumas pessoas fora da nossa área que falam que isso nem existe, inclusive, tá bom? Mas não acredita neles. Acredita em mim. Pula aqui. Angioedema por bloqueador do receptor da angiotensina e adrenalina com corticoide. Mesmo raciocínio. Não responde a adrenalina, não responde a corticoide e não é o mais comum que aconteça. Esse paciente não vai ter pelo BRA, apesar da gente saber na literatura que pode acontecer. Qual que é a melhor? Angioedema por inibidor da ECA, com certeza, e faz crico, amado, porque a paciente está com estridor, está com cianose de extremidade e está com sonolência. Essa paciente vai evoluir com uma parada respiratória a qualquer momento. Então, trata essa mulher logo. Questão muito, muito, muito boa da SES do Rio de Janeiro. E aí aqui ele já tinha te dado o diagnóstico. Então ele te pergunta, poxa, a paciente já tem o diagnóstico do angioedema hereditário do tipo 1. Como assim tipo 1? Tipo 1 é o tipo antigo que a gente chamava, que tem o inibidor de C1 baixo. Então, lembra que o inibidor de C1 ele pode estar baixo ou ser bobão. Quando ele está baixo, ele é o antigo tipo 1. Quando ele é bobão, é o tipo 2. E quando não é nenhum nem outro, é o tipo 3, que a gente conversou que tem outras mutações. E aí ele te pergunta, com relação né, a essa doença, o que a gente vai falar sobre? Esta doença compartilha aspectos fisiopatológicos com a urticária crônica espontânea e é induzida por mediadores mastocitários como a histamina? Errado. Por quê? Porque a gente está falando de bradicinina. Esqueçam agora, neste momento, o mastócito. Mais ou menos, porque na verdade, até alguns estudos mostram que tem uma ativação de mastócito discreta, sim, que alguns pacientes poderiam, hipoteticamente, ter uma resposta discreta com antihistamínico, sim, mas não é o tratamento, o paciente vai continuar piorando, tá bom? Então, esquece. B. O tratamento profilático disponível no Brasil é o icatibante subcutâneo? Até é. Ou inibidor derivado de plasma oral, adoraria, Jesus Cristo me ouça, que essa medicação já estivesse no Brasil, mas nós não temos, tá bom? Então está errado, e aí foi sacanagem da Unicamp cobrar isso de vocês, mas não temos inibidor de plasma, de C1 derivado de plasma oral ainda não, tá bom? Dor abdominal recorrente é uma de suas características, verdade? Podendo levar a intervenções cirúrgicas abdominais desnecessárias, super. São pacientes que podem aparecer na história, ali na história clínica, com várias laparotomias brancas. Pacientes que iam para o PS, recebiam um diagnóstico de apendicite, por exemplo, e eram pacientes, na verdade, que não tinham nada, era um edema de alça difuso. E isso acontece muito com esses pacientes, infelizmente ainda, tá? E o método contraceptivo recomendado é o anticoncepcional oral, com preferência pelos conjugados, progestágeno e estrógeno. Não. A gente sabe muito bem que o estrógeno, e eu já mostrei isso para vocês em um momento atrás, que o estrógeno pode ativar não só mastócito, mas também pode aumentar a produção da bradicinina via fator 12. Então, nós não damos para esses pacientes estrógeno. Quando a mulher precisa fazer anticoncepção, no geral a gente utiliza só progesterona, apenas a mini pílula, tá? Porque esse paciente tem mais segurança e eu não hiperativo a minha via com fator 12. Então essa está errada também. Então a alternativa certa é a C. Belezinha? Unifesp, questão muito boa, muito boa, muito boa. Caiu
pouca imuno nessa prova da Unifesp, mas a que caiu também foi uma porrada. Vamos dar uma lidinha. Muito bem, então a gente vai dar uma lidinha bem rapidinho, mas a gente já vai voltar para ela melhor. Um homem de 70 anos de idade, com um quadro de aparentemente insuficiência pancreática exócrina, perda ponderal, você tem que pensar em câncer e descartar, mas ele te pergunta o que fazer para investigar esse quadro. E nessa próxima questão, é uma questão muito boa também, caiu também, né, na USP esse ano, eu acho que foi uma das poucas questões de imuno que caiu, mas caiu também para bater em quem não sabe. Como vocês são Medicoffers, né, é óbvio que vocês acertam isso aqui, tá bom? Ficou fácil. Que é isso aí, Alex? Isto é doença relacionada a IgG4. É uma doença extremamente importante, uma doença que cada vez mais está aparecendo em prova e aparecendo na prática clínica também. Ela é uma doença fibroinflamatória que acontece em alguns tecidos com formação de tumores ou pseudotumores, não é um câncer. Isto nada mais é do que um aglomerado de linfócitos, plasmócitos, IgG4 positivos que fazem essas tumorações. Só que virtualmente pode acometer qualquer tecido. E o problema é que quando acomete o tecido, causa um processo inflamatório naquele tecido e ao longo do tempo o tecido fibrosa. E esta fibrose leva o tecido à perda de funcionalidade. E isso pode acontecer com quaisquer tecidos, sejam tecidos pancreáticos, né, órgãos ou mesmo órbita. Então essa figura é uma figura muito importante porque ela mostra o que é mais frequente, o que é ocasional e o que é bem mais raro, tá? Então eu chamo muita atenção de vocês para dois casos aqui, para dois locais importantes, tá? E vamos marcar aqui para vocês, ó. O primeiro é o pâncreas, porque é o que mais aparece em prova e na própria prática clínica. São pacientes que vão aparecer para vocês relatando perda ponderal, dor abdominal eventualmente, pode ter febre, mas é bem raro, é um paciente que pode evoluir ao longo do tempo com insuficiência pancreática exócrina, tá? E geralmente é um paciente que abre um quadro de pancreatite meio aguda. Então o paciente tem dor abdominal, é um quadro estranho, vai para o PS, faz ali a avaliação pancreática com a amilase e lipase e elas estão aumentadas. E aí o paciente que investiga, às vezes é um paciente que nem vesícula tem mais, é um paciente que teoricamente não tem outras causas etiológicas, se pensa em câncer, e é um paciente que responde muito bem a corticoide. A característica da doença relacionada a IgG4 é essa. São pacientes com uma resposta dramática à corticoide e que quanto mais precocemente instituído o tratamento, eles têm melhor resposta. São pacientes em que se você demora para tratar, ele recorre fazendo novos flares de doença. E aí o paciente está em casa, muito bem, obrigado, daqui a pouco, novo quadro de pancreatite, do que sobrou de tecido pancreático, obviamente, tá? Um outro local importante que eventualmente pode ser acometido são as glândulas lacrimais e as glândulas salivares também. Algumas até com nomes, com epônimos, tipo síndrome de Mikulicz, que é quando acomete as parótidas, por exemplo, e aí entraria no diagnóstico diferencial até de Sjögren, tá? Mas, no geral, o que gosta de prova, o que cai em prova é o pâncreas, ou eventualmente um retroperitônio. E aí existe um achado radiológico que seria praticamente patognomônico, que é o chamado pâncreas em salsicha. Tá? Ele parece uma salsicha, mais ou menos ali, né? É interessante. Eu vou desenhar uma salsicha para vocês, espera. Pronto, aí ficou bonitinho, vai. O pâncreas em salsicha, na verdade, é um achado bastante característico, até por dilatação do ducto pancreático principal, e ele é bastante, o pâncreas fica quase que homogêneo, inchadinho. É diferente de uma neoplasia, óbvio, e isso aqui é muito legal, porque isso traz para vocês na própria imagem que ele pode trazer em prova para vocês eventualmente, e a gente pode aqui até aumentar, ó, fica muito chique isso, né, gente? Tecnologia Medicoffer para vocês. Então veja que o pâncreas ele fica mais dilatado, e aí aqui a gente tem o sinal do halo. O halo peripancreático, eu vou tentar voltar para vocês para a gente poder dar uma olhadinha, é justamente, vamos aumentar, aqui vocês conseguem ver na seta vermelha, existe um halo que separa muito bem ali mais escuro o pâncreas de outros tecidos. Então a gente consegue desta forma desenhar e delimitar muito bem o pâncreas, tudo bem? Então o sinal do halo e o pâncreas em salsicha
são achados extremamente característicos da doença relacionada a IgG4. Então, apareceu em prova paciente com quadro pancreático, abdominal, que te faz pensar em câncer de pâncreas, mas que traz um pâncreas em salsicha, isto é doença relacionada a IgG4. Quem é IgG4? Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco? A imunoglobulina G4, a G4. Lembra que eu tenho imunoglobulina IgG1, 2, 3 e 4. A imunoglobulina IgG4, ela está presente em vários processos não patológicos, inclusive, e bem importantes na gente, inclusive na tolerância alérgica. Mas em alguns momentos, eventualmente em quadros de desregulação imunológica, a gente tem acometimento aí de alguns órgãos com plasmócitos com esses IgGs aí, tá bom? Como é que eu diagnostico esses pacientes? Isso é super, super, super importante. Tá? Eu diagnostico esses pacientes com critérios clínicos, sorológicos e histológicos. Lembra que clinicamente, eu falei para vocês, eu vou repetir, tem que ter formação de massa ou alteração tecidual, tá? Por isso que é tão incomum IgG4 de pele, a gente não costuma ver IgG4 de pele, no geral é vasculite, e isso não é do IgG4, tá? Geralmente esses pacientes podem fazer uma disfunção daquele órgão acometido, e aí a gente acaba vendo isso muito mais quando é um paciente que tem um quadro mais arrastado, e os pacientes podem ter sintomas constitucionais, como perda ponderal, febre, adenopatia. Esses pacientes precisam ser avaliados e tem que se pensar em IgG4. E aí quando eu peço o laboratório desses pacientes, eu tenho várias coisas a considerar com vocês aqui. O IgG4 vai estar aumentado na maioria das vezes, mas não em todas. Então, um IgG4 normal não exclui o diagnóstico de doença relacionada a IgG4. Existem vários fenótipos clínicos diferentes, e em alguns ele não aumenta, tá? Quando ele está aumentado é muito interessante, porque além do diagnóstico, eu vejo o prognóstico, ou pelo menos se tem reativação de doença. Por quê? Trato o paciente, o IgG4 vai cair. Se esse paciente, ao longo do tempo, aumenta IgG4 novamente, pode ser que esteja acontecendo uma nova atividade de doença, tá? Então, nesses casos, ela ajuda bastante. E o mesmo vale para o aumento do IgE, tá? Então, o IgE aumentado, por exemplo, ele pode também auxiliar a gente nesta questão de atividade de doença, tá? Os pacientes podem ter eosinofilia, isso porque a resposta na produção de IgG4 é uma resposta muito mais TH2, onde eu tenho linfócitos que vão produzir citocinas que migram, por exemplo, ou eosinófilo, produzem mais IgE, liberam interleucina 5. E provas inflamatórias aumentadas. Não é infrequente o paciente apresentar VHS elevadíssimos, 80, 100, 120, dependendo da atividade de doença ali. E aí lembrem-se que quando o IgG4 está normal, eu posso fazer uma imunofenotipagem para procurar plasmablastos que estão circulando ali no sangue, e não é frequente, não é nem um pouco comum encontrá-los, que são células que marcam CD19, CD27, CD38. Então, às vezes eu não consigo fazer IgG4, mas o plasmablasto ali perifericamente já me traz a minha resposta que eu precisava. E quando eu faço a biópsia, eu tenho alguns achados super importantes, que é a flebite obliterante com uma fibrose estoriforme, em padrão desorganizado. E aí eu tenho que procurar plasmócitos IgG4 positivos. No geral, um bom patologista já procura diretamente isso pela clínica que você coloca ali no seu pedido. Mas, se você quiser colocar como suspeita, ajuda bastante o colega. E aí ele vai fazer uma continha que é a relação IgG4-IgG. E se estiver maior do que 40% ou 0,4, é muito compatível com o diagnóstico de doença relacionada a IgG4, beleza? Ah, vamos tratar. Como é que trata? Não inventa. Corticoterapia, simples corticoterapia, de 0,5 a 2 mg por quilo. No geral, a gente faz um tratamento prolongado de mais de 14 dias e começa o desmame após 14 dias e vai avaliando o paciente, dependendo do órgão acometido. Alguns estudos mostram que os pacientes recorrem muito, né, quando a gente usa corticoide mais tardiamente. E aí eu posso utilizar outras drogas, como o rituximab, que é um anti-CD20, aí eu acabo com plasmócitos, né? Mas eu poderia também utilizar outras medicações, como a Batacept, anti-interleucina 6 e por aí vai. Não vamos entrar nesse mérito. Dê corticoide para o paciente, não inventa, porque ele vai responder. E isso é muito legal, porque é quase que um critério diagnóstico essa resposta do paciente ao corticoide, tá bom? Vamos ver aquelas questões, então? Olha só.
Então é um paciente idoso com diarreia fétida, nos últimos 6 meses emagreceu horrores. Você fala, nossa, aqui é um câncer. Vamos ver se é mesmo um câncer, né? Bilirrubina mais alta, pâncreas aumentado e hipoecóico. E aí ele te ajuda, ele fala, calma, não é um câncer. Ele tem um pâncreas difusamente aumentado em forma de salsicha. Lembra da salsicha, lembra do pâncreas estendido, e aí ele te pergunta, como que eu vou dar o diagnóstico? Você poderia falar, lipase e amilase. Ok, você diz que isso é uma pancreatite, mas quem é a pancreatite? Por que ela está acontecendo? Você não consegue dar isso. A etiologia da pancreatite você não dá solicitando a amilase e a lipase. E não vai tratar adequadamente, porque pancreatite, até onde eu me lembre, né, os meus colegas gastros me ajudam, a gente não dá corticóide para o paciente, pelo menos inicialmente, tá bom? Quando a gente fala de biliar, né? Muito bem. Cálcio e paratormônio, não. Até existem alguns estudos que falam de alteração de cálcio e paratormônio nas pancreatites, inclusive associada a IgG4, mas não me traz etiologia. A questão quer saber etiologia. Procurou, viu pâncreas em salsicha e IgG4, é o que ele está te pedindo. E a mesma coisa vale para triglicerídeo também. A gente até sabe que hipertrigliceridemia causa pancreatite, mas ele quer etiologia. Portanto, imunoglobulina IgG4 é a resposta que a Unifesp queria. Questão excelente, com tendência para os próximos anos aparecer mais aí, tá? E aqui é da USP também, ó que bonitinho. Ele não fala muito bem do pâncreas em salsicha, mas ele fala de ducto pancreático principal dilatado. Então o paciente tem um quadro de uma gastroenterocolitis aguda, tem essa alteração, e aí melhorou posteriormente, mas ele já tinha parotidites prévias de repetição com elevação de amilase. E não é incomum a associação da doença relatada a IgG4, tá bom? De órgãos diferentes. O paciente pode ter um miculix, fazer uma parotidite, né, associada a IgG4, com pancreatite, com fibrose retroperitoneal, com mediatite fibrosante, e por aí vai. Então, toda vez que a questão trouxer quadros de parotidite, com elevação de amilase, com acometimento abdominal também, e pâncreas associado, principalmente pâncreas, tem que lembrar de IgG4. E aí ele te pergunta também como que eu confirmo o meu diagnóstico, porque o ultrassom de parótida não vai me confirmar, eu já sei que existe uma parotidite aqui. ANCA, proteinase 3-meloperoxidase, não me dá etiologia, e nem a colangiorressonância. O que eu vou fazer? Eu vou dosar IgG4, IgG e as frações. 1, 2, 3 e 4, para me direcionar ao diagnóstico. É uma questão muito difícil, você teria que pensar dessa forma, mas não é impossível, especialmente para vocês, né, medicoffers, e que viram a aula de IgG4, a gente discutiu bastante o assunto exaustivamente, belezinha? Vamos agora mudar um pouquinho de assunto. Questão grande do SUS Bahia, eles trazem umas questões bem grandes, mas eles aproveitam muito a mesma questão para fazer algumas perguntas em cima disso. Então dá uma lidinha nessa questão. Muito bem, eu nem vou ler com vocês agora a questão, tá? Mas é uma questão bastante interessante e muito importante que parou de cair um tempo em São Paulo, deve começar a reaparecer agora. E aí eles perguntam, né, a mesma questão e colocam uma outra perguntinha ali. Aí a Unicamp resolveu trazer novamente, né? Vamos falar então de imunodeficiências. E aí fez uma perguntinha. Dá uma lidinha. E agora nós vamos para os erros inatos da imunidade, que é esse livro aí aberto, cheio de doenças diferentes. Por quê? Quando eu falo de erros inatos da imunidade, eu não falo só de imunodeficiências. Eu falo de problemas no sistema imune, que podem ser desde autoinflamações, pacientes que fazem quadros inflamatórios febris sem nenhum patógeno como responsável, tá? Mas eu também falo de imunodeficiências. E eu falo de pacientes que fazem uma bagunça, que é o paciente que tem imunodeficiência, inflamação e autoimunidade, que são os pacientes com doenças da desregulação imunológica. Então nós temos todos esses grupos e nós estudamos todos esses grupos aqui. Só que hoje eu vou trazer para vocês algumas coisinhas de imunodeficiências. E a primeira coisa que a gente tem que falar de imunodeficiências, para relembrar de lá de trás, é os sinais de alerta nos adultos. Veja que eu estou falando de sinais de alerta e não de critérios diagnósticos. Isso aqui é para você clínico, tá atendendo o paciente e de repente quando começar a pintar essas coisas, acender algumas lanternas. Poxa, tem coisa errada aí. Paciente com 2 ou mais novas otites, por exemplo, no período de 1 ano,
2 ou mais novas sinusites, paciente que tem uma pneumonia por ano por mais de um ano, putz, tem coisa errada nesse paciente, né? Diarreia crônica com perda de peso, descartado HIV, por exemplo, paciente com infecções virais de repetição, tipo herpes, verrugas, condilomas, veja que não é só a presença de um deles que me traz o diagnóstico de imunodeficiência, mas tem que me acender a luz. Porque muitas vezes esses pacientes têm imunodeficiência e demoram anos para ter um diagnóstico, tá? Tem algumas casuísticas que falam que os pacientes têm um diagnóstico depois da 4ª década de vida. 4ª década de vida com várias infecções é um paciente que chega em você com bronquiectasia, é um paciente que tem uma qualidade de vida muito ruim, com resistência bacteriana porque tomou vários antibióticos ao longo do tempo. Então, isso aqui para vocês, se aparecer em questão, tem que chamar atenção para imunodeficiências, belezinha? E aí eu vou falar para vocês do mais comum, que é para os adultos, que são as deficiências de anticorpos, que a gente já conversou lá atrás, que eu reponho imunoglobulina. Então eu posso ter, por exemplo, falando de imunoglobulina, uma redução completa ou muito importante sem linfócito B, tá bom? Que é a gama-globulinemia ligada ao X. É o paciente menino que nasce e começa a ter infecções a partir do 6º mês, e aí isso vai arrastando cada vez mais. Tá? Porque 6º mês? Porque até o 6º mês ele ainda tem anticorpos transferidos via placenta pela mãe, tá? Os pacientes podem ter redução de pelo menos 2 classes de imunoglobulina com linfócito B normal ou alguma coisinha reduzida, né? E aí são pacientes com imunodeficiência comum variável, que a gente estuda bastante, vê bastante na nossa prática clínica nos pacientes adultos aí. Mas tem outras deficiências, como a deficiência de PTEN, a PDS, que são outras duas, é um grupo de doenças bastante raro, né? O paciente pode ter redução de IgG e de IgA com IgM normal ou aumentado, que são as síndromes de hiper-IgM, aqui essas siglas são as siglas das mutações genéticas, então deficiência de AID, UNG-D, né, deficiência também, e os pacientes que têm apenas uma cadeia ou uma subclasse reduzida. Deficiência seletiva de IgA, por exemplo, subclasses, defeito de anticorpos específicos antipolissacáride, enfim, tem um grupão aí de doenças que a gente acaba tendo contato, mas que na tua prova, no geral, vai aparecer de uma forma muito simples, de pessoa com infecção de repetição, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico, por exemplo, falando de um paciente com imunodeficiência comum variável, já que comum variável é o que a gente mais vê na prática? Bom, a gente tem que lembrar de, primeiro, excluir outras causas de imunodeficiência. Galera, imunodeficiência em prova, você tem que descartar HIV. É a primeira coisa a ser feita, assim, ó, prova dissertativa, aparecer para você, ou mesmo numa prova prática, no OSCE, começa a investigação do paciente. A primeira coisa, descarta infecção viral, descarta HIV e outras causas secundárias de imunodeficiência, porque proporcionalmente as imunodeficiências secundárias são muito mais comuns do que as primárias, beleza? Aí, o que esse paciente tem que apresentar como critério? Ele tem a IgG baixa, tá? Sendo 2 desvios padrões abaixo da idade, com IgA e ou IgM baixa. Ou seja, o paciente pode ter IgG e IgM baixa, ponto, IgA normal. Ou, mais comum ainda, IgG e IgA baixa, IgM normal. Ou as 3 baixas. Eu não preciso, para chamar o paciente de imunodeficiente como um variável, das 3 baixas. Cuidado com isso, porque cai em prova exatamente assim, tá bom? E também, esse paciente tem uma resposta de vacinal ruim ou até ausência e não tem as isomaglutininas, que são justamente aquelas proteínas que marcam tipagem sanguínea, os anticorpos anti-A, anti-B, porque o paciente não produz anticorpo, portanto ele não tem, né, isomaglutinina. Então isso também, a gente não faz muito mais isso hoje, mas antigamente era super usado, porque isso me trazia informação. O paciente é o tipo sanguíneo A e não tem anti-B, como assim? Ah, era um paciente que não produzia anticorpo, então é um paciente que deve ter algum distúrbio, aparentemente é um paciente com comum variável. Então isso era muito mais avaliado. Saibam que existe, tá bom? Mas principalmente o que aparece em prova é, descartou HIV? O paciente tem redução de IgG mais alguma? Ok, aparentemente é comum variável. E aqui pra gente que é adulto não faz muita diferença, mas tem que ter mais que 4 anos de idade, porque eu tenho outras doenças dentro desse grupinho aí, tá bom? E aí eu não preciso pensar muito nisso agora, nesse momento com vocês agora.
Só que quando eu falo de comum variável, eu falo de uma constelação de achados. Eu falo de quadros inflamatórios e autoimunes, eu falo de quadros infecciosos e eu falo também de uma predisposição a câncer, tá? Isso é super, super importante. Os patógenos são, no geral, os mais comuns que a gente tem contato. Então, é o paciente que tem infecção por estrepto, por hemófilo, pode ter estafilococo, pode ter algumas coisas diferentes, pode ter, eventualmente, aí salmonela, ureaplasma e micoplasma fazendo quadros clínicos importantes, tipo artrites e afins, mas, no geral, são pacientes que fazem quadros infecciosos como todo mundo faz, só que muitos, porque é isso que tem que chamar atenção. É um paciente que entra uma infecção, vai para outra e vai para outra. E do outro lado, tem que chamar atenção porque são pacientes que fazem muita autoimunidade ou inflamação. Então é um paciente que se comporta eventualmente com um padrãozinho de doença inflamatória intestinal, é um paciente que apresenta um padrão de celíaco, né, na ingesta e também na biópsia, é um paciente que faz as doenças pulmonares intersticiais linfocíticas granulomatosas, como a glioide, que é super, super característico do comum variável paciente. Tá? São pacientes que podem fazer anemia hemolítica autoimune, plaquetopenia autoimune. Não é incomum o paciente na adolescência abrir o quadro de comum variável com PTI. Puf, fez uma PTI refratária, não melhorava. E aí, ao longo da vida, o paciente começa a ter uma queda de imunoglobulina e começa a apresentar quadros de infecção. Então, viu em questão quadro muito hematológico, quadro com muita infecção junto, tem que pensar em imunodeficiência comum variável ou algumas outras, tá bom? Vamos voltar para a questão e tentar identificar o que tem que chamar a atenção nossa aqui. Então, olha só, vocês já leram a questão, então eu vou ler só o que eu marquei que é mais importante. Terceira internação nos últimos 12 meses por infecção. Então, né, já tinha pneumonia. Diarreia crônica intermitente. Melhora transitória. Olha quanta coisa que tem que chamar nossa atenção para uma paciente que tem coisa errada aí. E aí, olha que interessante, Susbaia te ajudou. Ó, anti-HIV 1 e 2 é negativo, então não é HIV, não é toxo, não é CMV, não é Epstein-Barr. Fez tudo. E ele até te falou que, inclusive, o anti-HBs dela é negativo para uma paciente de 22 anos que deveria ter vacinado, teoricamente. E aí você olha as imunoglobulinas e vê o caos instalado, né? A paciente tem o IgG baixo, a paciente tem o IgM baixo e a paciente tem um IgA baixo, ou seja, tudo caiu, certo? E aí vamos ver o que ele pergunta pra gente aí, né? É obrigatória a deficiência de todas as imunoglobulinas? Questão boa, porque isto cai. Então tem que saber. Não é necessário. O A-gama, que é o paciente masculino que é ligado ao X, tem. Até tem algumas formas de A-gama ligada não ao X, que são autossômicas recessivas, mas eu não vou entrar no mérito não, mas esqueça, não precisa. Existe um aumento na relação TCD4-CD8? Na verdade, até ao contrário. A maioria dos pacientes faz uma inversão CD4-CD8, pacientes com perfil mais inflamatório, mas não é o critério diagnóstico, isso é um achado, beleza? É obrigatória a redução dos níveis de IgA associada a IgM ou IgG? Não, é o contrário, é o que fala aqui na A. Precisa ter IgG baixo com IgM ou IgA baixo. Se tiver tudo baixo, tudo bem, pode ser como variável mesmo assim, belezinha? Questão muito boa. E aí eu volto para aquela questão, que é essa questão eu achei maldade, porque essa coisa de, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, o que tem mais? Eu não acho que esse tipo de questão ajuda muito em conhecimento, mas olha só. Tá marcado que vocês já sabem, a gente já sabe que ela deve ser uma comum variável, e ele pergunta basicamente quais são as coisas que esses pacientes têm mais. Eles têm aumento do risco de trombose e doença autoimune? A doença autoimune, sim. Trombose, não. Tá bom? Não é o paciente que faz uma hiperviscosidade sanguínea, tipo o paciente com hiper-IgM, que tem os valores muito altos, e eu dou imunoglobulina. Não é. Óbvio que eles podem ter trombose, mas não faz parte da característica de evolução da doença deles, tá bom? Risco de neoplasias e bronquiectasias? Até tem. Na verdade, a bronquiectasia é a coisa mais comum que esses pacientes podem ter. Mais de 80% dos pacientes com comum variável, porque como eles têm muita infecção pulmonar, eles acabam tendo bronquiectasia, tá bom? Mas a neoplasia não é a mais comum, ela vem em segundo lugar, tá bom? Em terceiro, na verdade, porque primeiro vem a bronquiectasia, depois a autoimunidade, depois o câncer.
E aí ele pergunta, risco de trombose de novo? É a mais comum? Então, neoplasia e doença autoimune. Aí você vai brigar com a questão, fala, não, tá errado porque primeiro é doença autoimune. Vai que eles tiraram de alguma casuística em que o câncer aparece primeiro. Não dá para brigar, tá bom? Não dá para você deixar também de fora, na verdade, as doenças autoimunes. Então, é uma questão, assim, um pouco mal feita, um pouco, né, talvez caberia recurso da gente discutir, por que não foi, então, neoplasia e bronquiectasia? Aí eles podem falar, não, mas neoplasia não é a mais comum, é a doença autoimune. Por exemplo, se tivesse aqui doença autoimune e bronquiectasia, a questão ia ter que ser anulada. Ponto. Deu para entender mais ou menos? É meio confuso mesmo, eu concordo com vocês, mas grava na tua mente, assim, no coraçãozinho, que são pacientes com infecção, que tem bronquiectasia, que tem autoimunidade e que tem câncer, belezinha? Aí essa outra questão da Unicamp aqui, ó. Homem, 22 anos, pronto-socorro com tosse produtiva, dor torácica, dor ventilatória dependente, né? Começou antibiótico, respondeu bem. Aí foram ver a história dele, excelente. Então, 2 internações por pneumonias e 4 sinusites nos últimos 2 anos. Tem coisa ruim aí, então já marca. Isso aqui tá esquisito demais para esse paciente, né? Não tem antecedente familiar, aparentemente, de infecção de repetição. E aí você examina, não tem muita coisa que há, assim, além da saturação de oxigênio, na verdade, né? Ele tem, né, uma ausculta ali com estertores, em ronco, em base de terço médio, e aí laboratorial foi pedido algumas coisas para ele. Ele tem o quê? Uma trombocitopenia leve, sem anemia ou linfopenia. E aí ele tem uma gama reduzida, que é a fração gama lá da eletroforese, e aí abriram isso para ver quem são as gamas que estão baixas dele, né? As imunoglobulinas, na verdade. Ele tem o IgG baixo, tem o IgM baixo e tem o IgA baixo também, além do próprio IgE baixo. A gente não usa o IgE como critério não, tá bom? Porque pacientes saudáveis não atópicos podem ter IgE baixo mesmo, que seria o normal, digamos assim. Mas em pacientes que têm como variável, a gente encontra o IgE baixo deles, óbvio, tá? Aí ele te pergunta, qual é o diagnóstico desse paciente, né? Considerando isso aí. Bom, o diagnóstico é de uma imunodeficiência humoral secundária refratária. Achei tão esquisito esse nome, né? Secundária refratária. Ele não diz pra gente que foi feito anti-HIV. Poderia dar problema essa questão, mas tudo bem. Não é o que ele quer que você pense porque ele te deu as imunoglobulinas. Então não briga com a prova, mas poderia ser pensando em HIV, mas não tem aqui informação, tem as imunoglobulinas. Não é o que ele quer de você, então anula, esquece. Próximo. O tratamento é o uso contínuo de antibiótico e transplante de medula óssea. Antibiótico a gente até faz bastante, até profilático para esse paciente, o infecto pyrans. Mas a gente dá muito mais imunoglobulina. E TMO, transplante de medula óssea, não é muito bom para esses casos. Tem vários centros no mundo estudando e o desfecho é muito ruim por enquanto para paciente com comum variável que não tem uma mutação definida, então não vale muito a pena. O quadro clínico é transitório e não requer tratamento a longo prazo. Jesus Cristo, quanto tempo mais você vai esperar esse paciente, né, ter infecções e ser tratado? Veja que é um paciente com várias infecções, deve ter bronquiectasia já, vai ficar reinfectando, vai ter pseudomonas, então vai ter uma disfunção pulmonar ao longo do tempo. Não espera, tá bom? Então o diagnóstico é de imunodeficiência comum variável. Perfeito, é isso aí, tá bom? A questão mudou um pouquinho agora o tema, dá uma olhadinha nessa questão, uma questão super importante. Tem provas que adoram esse tema, então acho que vale a pena a gente conhecer e saber que ele existe. Muito bem, isto é HLH. Eu vou voltar na questão, então não fica incomodado, desconfortável. Mas a gente tem que lembrar quem é HLH, ou a síndrome hemofagocítica, ou a linfohistiocytose hemofagocítica. Esses nomes todos são para prova, efeito de prova, é a mesma coisa. Então, síndrome de ativação macrofágica, síndrome hemofagocítica e síndrome, né, e linfohistiocytose hemofagocítica, que é o HLH. Existe um preciosismo que fala que HLH são as formas genéticas que têm uma mutação que predispõe a isso. E as outras, né, a síndrome de ativação macrofágica ou a síndrome hemofagocítica, seriam muito mais formas adquiridas. Esqueça isso, assim, ninguém vai cobrar desta forma. Mas tem que saber reconhecer. Seja qual for a síndrome, e eu vou chamar de HLH aqui, tá? A gente precisa lembrar que é uma síndrome grave
hiperferritinêmica. Os pacientes têm quadro inflamatório exuberante com febre, pancitopenia, disfunção orgânica, com elevação da ferritina e adenomegalia, né, hepatospleno, etc., com hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, e quando eu faço a biópsia, eu encontro figuras de hemofagocitose no baço ou no fígado, tá? Então é super, super importante que a gente encontre, na verdade, nos critérios diagnósticos, nas questões. Porque a questão vai te trazendo, o paciente tem uma história de febre, o paciente tem uma história de citopenia, o paciente tem anemia, vai te dar dados. E o seu papel vai ser reconhecer que esse paciente está durante um quadro de HLH, para que você diagnostique. Geralmente a questão te pergunta só qual que é o diagnóstico, tá? Ou por que está acontecendo, e não o tratamento, que geralmente fica até mais para pediatria por conta das formas monogênicas. Mas veja nesses critérios que tem que ter 5 de 8 dos critérios listados abaixo, tá? E no geral é febre, adenomegalia, com citopenia, eventualmente o paciente apresenta ali figura de hemofagocitose, então isso é super, super importante, tá bom? Esses são os critérios diagnósticos. Por que acontece? Não se sabe muito bem, mas parece que, além das variantes genéticas que eu já comentei que existem, existe uma ausência de uma resposta decente, né, digamos assim, do sistema imunológico após um gatilho, né? Este gatilho inicia um quadro de uma não resposta. O que parece que o linfócito, tanto o CD8 quanto o NK, não fazem o papel adequado de destruir aquele patógeno. E além disso, liberam mediadores inflamatórios e vão chamar macrófagos. E os macrófagos, por sua vez, vão ficar enlouquecidos. Por quê? Não tem um sinal de parada. É como se a NK estivesse tendo dificuldade de combater aquilo. Entende? Só que ela simplesmente não está conseguindo. É como se fosse uma incompetência, na verdade, pela ativação dela de combater aquele patógeno suspeito, digamos assim. Então, como vocês podem ver aqui, uma ativação imune não controlada ativa via interferon gama os macrófagos e o macrófago faz a hemofagocitose. Só que não basta a hemofagocitose, ele libera um monte de citocinas e explode uma inflamação. E o paciente vai fazer febre, hiperferritinemia, o paciente vai apresentar lesão de fígado, de rim, de baço e vai ser uma catástrofe, porque são pacientes extremamente graves. E eles geralmente são vistos como secundário nos adultos em pacientes com clínicas reumatológicas. O paciente faz um quadro de artrite reumatoide, o paciente faz um quadro de lúpus, estilo adulto e, puf, abre o quadro de HLH. Então, nas questões, precisa lembrar de procurar critérios diagnósticos de HLH, tá bom? Então, por exemplo, esta mulher, ela tem um quadro de confusão mental, 35 anos, que iniciou com cansaço e fraqueza com febre. Então, febre. Procurou o PS, deram antibiótico para uma pneumonia. Paciente manteve-se febril no período e evoluiu com icterícia. Opa, tá tendo hemólise, né, fígado, o que está acontecendo? Então, tá febril, tá taquicárdica, desidratada, tem uma ausculta normal, fígado palpável, plaquetas baixas, tá? Ela tem os neutrófilos baixos também, monócitos estão aumentados, disfunção TGO e TGP aumentadas, gama-GT também aumentada, DHL também aumentado, e aí a biópsia de medula nos ajuda, né? Porque ele poderia nem dar isso. E ele fala, sem evidência de neoplasia, mas com infiltrado macrofágico importante, com as figuras de fagocitose, tá? Isso é super, super importante. Então, considerando a hipótese diagnóstica principal sua, qual que é? HLH, ou síndrome de ativação macrofágica, ou, enfim, a síndrome hemofagocítica, ok? Qual é o exame que está faltando aqui que a gente pode ver se está, né, alterado para ajudar a gente a colaborar com esse diagnóstico? Lembra que eu falei quando eu comecei a falar de HLH? HLH é uma síndrome hiperferritinêmica. Se é hiper, eu não vou falar que está diminuída a ferritina, pelo amor de Deus, tá bom? Então, ferritina está aumentada e não diminuída. Fibrinogênio aumentado é o contrário, é uma hipofibrinogênemia que esses pacientes apresentam, então não é aumentado. E aumento de atividade de NK é o contrário, a NK fica meio boba, né? Assim como o linfócito TCD8, eles geralmente ficam bobos e a gente não consegue ter uma ação eficaz deles. Então a atividade citotóxica, que a gente chama assim, de NK ou de CD8, e até seria um critério diagnóstico, está
reduzida e não aumentada, como está falando aqui. Portanto, nos sobra a hipertrigliceridemia, que é um dos critérios também. Então, marca a hipertrigliceridemia e corre para o abraço, porque, na verdade, as questões de hemofagocitose são questões simples que, no geral, te perguntam qual é o critério que falta, qual é o laboratório que está alterado, ou qual é a clínica que falta para esse paciente, sem muitas delongas, assim. O tratamento varia de cada causa, mas compõe um protocolo inicial chamado HLH, que é de 94, que vem sendo modificado, que usa corticoide, geralmente dexametasona ou metilpred, ciclosporina e algumas outras coisas, dependendo da causa que levou esse paciente a fazer o HLH. Então, etoposídeo, rituximab quando está associado ao EBV e por aí vai. A gente não vai entrar nesse mérito agora porque não precisa, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que tenha sido bastante proveitoso. A gente falou de bastante assunto diferente, né? Uma miscelânea aí de várias coisas dentro da imunologia. A gente conseguiu contemplar coisas que vêm aparecendo em prova e a ideia é procurar padrões de imunodeficiência, padrões de GG4 e padrões de HLH, porque isto vai se repetir várias vezes. Galerinha, bons estudos para vocês, espero que tenham curtido aí e estamos sempre à disposição de vocês. Boa sorte, boas provas um beijão. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula do professor Alex. Ele é sempre muito dinâmico, muito divertido, ensina uma parte difícil, imunologia, e você sabe muito bem que é acertar questão difícil que vai te diferenciar na prova. Queria lembrá-los que, além da nossa Semana HIT, no final dela a gente vai ter uma aula especial, que é uma aula sobre técnicas de otimização de estudo, que é um pouquinho o que a gente costuma discutir aqui nos nossos programas de mentoria. É isso aí, valeu e até a próxima!